Jefferson Ramos Diniz, que é jogador de RPG, vem falar com a gente aqui sobre o segundo encontro de RPG Maceió. Mesa de RPG, dia 26 de agosto, das 4 da tarde até as 10 da noite, lançamento da saga Sete Virtudes. Sete Virtudes, o retorno do RPG em Maceió. Sorteio de brindes, inclusive. Vem pra cá, Jefferson, vamos bater um papo comigo, tudo bem? Tudo bem. Beleza, Jefferson? Prazer recebê-lo, hein? O prazer é Explica meu. inicialmente pra gente o que é RPG. Vamos lá, vamos explicar pra gente aí. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. O RPG é um jogo de interpretar personagens, né? Onde jogadores criam personagens fictícios e interagem com uma história narrada por um mestre de jogo ou narrador. Né? É um jogo de ficção, onde as pessoas elas vão se envolver em uma campanha, em uma história contada, né? E vão decidir as suas ações à medida que o narrador vai colocando algumas dificuldades de jogo. Certo. Um dos exemplos que a gente associa muito ao RPG é o Caverna do Dragão, o desenho Caverna do Dragão. Sim. Foi um desenho baseado no RPG. Muito massa. E ele foi o pai de todas as outras histórias de ficção, como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones. O próprio George Martin joga RPG, Vin Diesel joga RPG. Né? Então, o RPG ele é o pai de todos esses jogos de ficção, de imaginação, vamos dizer assim. É legal que existe muita mística, muitas lendas, né? Quando se fala em jogos de RPG, né? Tem muitas questões relacionadas à área mesmo astrológica, à área realmente mística, né? É muito legal isso aí, né? No RPG você pode contar desde histórias medievais, né? Como um exemplo, O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, a histórias contemporâneas ou futuristas, né? Dá pra jogar CSI Miami, dá pra jogar a Guerra de Troia, dá pra jogar qualquer jogo. A imaginação é o limite para as histórias contadas do RPG. O mundo virtual hoje, Jefferson, ele traz algumas surpresas. Por exemplo, esse boom que deu o LoL, né? É uma coisa impressionante, Sim. né? É considerado um jogo de RPG também, o O LoL? League of Legends, ele tem uma história por trás dos jogos, das partidas de MOBA, né? Das partidas de esporte. Né? Você pode, além de jogar com os personagens, cada personagem do League of Legends tem uma história por trás. Por exemplo, Garen vem de Demacia, é um cavaleiro que defende as terras de Demacia. Sim. Né? E essa ligação com certeza vem do RPG. Inclusive, eu já mestrei, já narrei uma mesa de RPG baseada em League of Legends. Isso aqui é muito bom, né? Porque quando se tem uma ideia da coisa e de repente você começa a pegar elementos do que está sendo colocado hoje como aquela coisa fantástica, aquela novidade, onde na verdade sempre tem um ponto de partida, né? Sim. E o RPG acaba sendo... né? O RPG ele surgiu em 74 através dos board games, né? Que eram aqueles jogos como War, Banco Imobiliário. Mas aí aqueles jogos de partida, você só joga o dado e diz a próxima casa avance. Já o RPG ele trouxe ações onde o jogador pode decidir a sua ação, né? Onde abrir uma porta para uma masmorra ou decidir salvar um grupo de aventureiros, né, presos em uma determinada cidade. Então, o forte do RPG é isso, é você tomar a sua ação como protagonista da história. E como é que foi que surgiu essa sua identidade, essa sua identificação com o RPG, Jefferson? Certo. Eu narro RPG desde 2002, né? Certo. De tempo de colegial, com um grupo de amigos. E eu narrei uma história chamada Sete Virtudes, né? Onde um grupo de aventureiros, no mundo medieval chamado Ekar, né? Tinham que salvar o mundo de uma força maligna, né? Chamada Salizar. E nós jogamos durante 15 anos com os mesmos personagens, onde cada aventura ia prosseguindo por uma outra aventura, sessão atrás de sessão. E depois dos 15 anos narrados, eu decidi escrever um livro chamado Sete Virtudes, o Princípio da Lenda. Opa, que legal, cara. Inclusive, o livro será lançado no segundo encontro de RPG, agora no dia 26 de agosto, no Parque Shopping Maceió. Oh, que maravilha. Né? Vai ser na Praça de Alimentação, a partir das 16 horas. As pessoas que quiserem participar, não só jogadores hoje de RPG em Maceió, mas todas as pessoas que quiserem conhecer o sistema, conhecer os jogos, nós teremos 7 aventuras de RPG, né? A Tumba de Damara, a Joia de Moradin, desde sistemas atuais, né, como sistemas iniciais do jogo, como First Quest, né, para quem conhece. Né? E o interessante é que esse encontro não vai ser só para jogadores atuais, mas quem quiser conhecer o sistema, quem quiser conhecer os jogos, nós teremos uma programação para iniciantes, né, para que as pessoas possam conhecer esse universo maravilhoso. Que legal, né? Tá aqui feito já, inclusive, o convite para o pessoal, né? Coloca em tela cheia isso, pessoal, beleza, por favor? Né? Mesas de RPG, sorteio de brindes, bate-papo. Você é o organizador, Jefferson, também desse evento? Sim, eu também faço parte da equipe de organização. Comigo temos Marcos Kelly e Blade, que também fazem parte dessa organização do RPG de novo em Maceió. Né? O RPG ele acontecia no Sesc Poço até 2006, né? Onde um grande número de jovens participavam, de todas as idades, na verdade. E agora nós voltamos com o RPG em Maceió, tendo o primeiro encontro em junho, na Livraria Leitura de Maceió, Maceió Shopping, e agora no Parque Shopping com estrutura muito maior. Que legal, maravilha. Vamos fazer o seguinte, você falou em narração, né, de RPG. Como é que é uma narração de RPG? Você teria como elaborar uma historinha aqui e passar a narrar pra gente? Tenho. O narrador, ele
conta uma história para os jogadores, né? Os jogadores eles vão interagir com esses personagens. Vamos supor, eu vou contar um pedacinho de história medieval. Isso. Vamos supor que diga aí um filme que você goste. Gladiador. Né? Pronto, Gladiador. Digamos que você seja o Maximus, né, Décimos Beligos do Gladiador. Você entra na arena, mais ou menos no fim da tarde. O sol está se pondo, criando uma nuvem, uma mancha vermelha no céu. Né? E você vê que a plateia urra quando você entra de alegria. Eles gritam Maximus, Maximus. Né? Os outros gladiadores estão até assustados, amedrontados por sua fama. Você percebe que não está mais quente, porque é final da tarde, mas o seu corpo sua inteiramente, pois sabe que pode não só ter a sua última batalha, como não sair vivo daquele lugar. Você entra na arena, existem outros 3 gladiadores lhe esperando, ambos vestidos de armadura, com espadas e escudos. Você só possui um gládio na mão. O que você faz? Aí, nessa hora, o jogador ele vai dizer. O jogador vai decidir, se ele né? vai entrar, ou se ele não vai, ou se ele vai pegar na terra, como faz o Maximus. Sim. Então, o jogador ele vai dizer qual a sua aproximação. E cada ação tem uma consequência nessa história. Modifica o contexto para levar no mesmo propósito? Digamos que se você entrasse e já atacasse um gladiador, né, um outro gladiador, o narrador ele iria contar o que aconteceu. Mas digamos que você simplesmente parou e derrubou a espada no chão. Então, eu poderia dizer que a plateia ficou em silêncio e depois começou a xingar ou a urrar. Né? Ou digamos que o líder, né, o César, né, deu um sinal para atacar. Então, à medida que você diz a sua ação, o narrador continua a história. Muito legal. Parabéns, Jefferson. Primeiramente pela história. Eu acredito que o importante de tudo isso que o Jefferson trouxe, que deu para perceber na narrativa, como nós trabalhamos com a comunicação, e isso você também consegue comunicar, né? Com a precisão, os detalhes, né? O suor, aquela coisa, né? Sim. Ou seja, a narrativa ela precisa também trazer essa riqueza de detalhes, né? Com situações que acontecem no entorno para dar uma sensação de que você está mesmo presente naquele cenário, né? Exatamente. Hoje nós vemos muitos jogos online, como Warcraft, League of Legends, que prendem os jovens e todos os jogadores a uma visão do que o computador mostra. No RPG é diferente. A única fonte que nós temos de visualizar é a imaginação. Então o narrador ele precisa contar, envolver os jogadores, né, mostrando sensações. Fala um jogo aí de RPG que você gosta muito, por gentileza. Olha, online ou de mesa? Tanto faz, online. Vamos online, o maior jogo hoje do mundo é o World of Warcraft, né? Bota aí, ô Max, por favor. Bota aí, por gentileza. Você não é metido a... Fala devagar para ele lá. Certo. É hoje... Warcraft. Você colocar Warcraft e já sabe. Eu acho que ele é jogador de Warcraft. Tá bravo, ele ali. É quase... Dá em mim, meu amigo. Venha dar em mim aqui. Oxi, o que foi que houve? Oxi, rapaz. Dá em mim, Max. Diga, mano. Diga, vá, diga. Coloque. Depois eu peço a solicitação do Nioh. Conhece o Nioh? Qual? Nioh. Sim. É jogo que o meu filho de 3 anos ele curte, né? Todos esses jogos, eles vieram do RPG de mesa, né? Que em 74, quando o Gary Gygax lançou, ele não tinha esse recurso visual, né? Não tinha os jogos eletrônicos, inclusive a Caverna do Dragão, o desenho Caverna do Dragão, por exemplo, ele é a imagem direta do RPG. Pronto, o narrador do Caverna do Dragão, Mestre dos Magos. Ele aparece, dá a missão, né? Vocês devem ir até a tumba de Damara, onde encontrarão uma joia. E de repente eles aparecem e o grupo se junta para resolver aquela... E até que se criou até alguns mitos a respeito da Caverna do Dragão, dizendo que todos estavam mortos, né? Que eles nunca conseguiam voltar, que aqueles portais ali... Porque o que dava raiva na Caverna do Dragão era o seguinte... Hoje eles estão chegando, cara, vão conseguir. E de repente acontecia alguma coisa e eles ficavam por lá. E isso é muito importante, porque o RPG ele não tem fim, né? Você pode contar uma história que tem início, meio e fim numa tarde, por exemplo, como vai acontecer no segundo encontro de RPG. As mesas vão durar mais ou menos 3 horas. É isso aí? O World of Warcraft. Inclusive, o Warcraft, além do... Traga a imagem, Marcos, aí. Além do jogo, né, que online, vamos dizer assim, né, ele também tem os suplementos para se jogar o RPG de mesa e surgiu vários filmes, né, baseados no RPG. O Warcraft é um deles, né, o grande sucesso da telinha, né, que foi o World of Warcraft. No Warcraft, a história é mais ou menos assim, há várias nações, né, que lutam através do desenvolver de uma história, onde a Horda e a Aliança, vamos dizer assim, né, um grupo de monstros e humanos lutam pelo bem-estar das terras, né, de Azeroth. Então,
é um dos maiores exemplos de RPG hoje em dia. Vamos falar do lançamento da saga Sete Virtudes. Como foi que motivou você a fazer realmente um trabalho como esse, para deixar realmente para o público que é fã do RPG, né, esse legado? Fala aí um pouquinho, Jefferson. Certo. Sete Virtudes será uma saga de uma média de 3 a 4 livros. O primeiro livro é O Princípio da Lenda, né, onde 7 jogadores de RPG, né, participaram de uma crônica nas terras de EK. Inclusive, cada personagem desse, do cartaz, era um jogador de RPG. Né? Nós temos uma feiticeira chamada Willa, o gnomo Helfrin das terras dos gnomos, né? O servo da Fênix, né? Demetrius Malares, e o personagem protagonista, que é Zéulianon, um druida élfico que veio de terras geladas, né? De Azagen. Esses né? são personagens criados por você? São personagens criados pelos jogadores. Pelos jogadores. Cada jogador jogou com um personagem desse. Né? Nós, depois do livro lançado, nós ilustramos todos os personagens. Então, eles escreveram suas histórias, os próprios jogadores, né? Através do sistema de RPG Dungeons and Dragons, que é um sistema D&D, o mais conhecido, vamos dizer assim, mundialmente. Né? Eles criaram suas fichas e jogaram essa história de RPG, né? Aqui em Maceió, inclusive. Certo. Depois de 15 longos anos, né, de jogo, nós chegamos no último dia de sessão, né, onde esses 7 mesmos jogadores, né, participaram do último dia de sessão do RPG. Nós terminamos a campanha, como a gente chama, e aí eu disse, não, isso aí não pode ficar só pra gente, porque além de contar a história dos personagens, tem muito a ver da história de cada jogador que participou. Legal. E aí eu decidi escrever Sete Virtudes, o Princípio da Lenda, né? Que é o primeiro livro da saga Sete Virtudes. Quanto tempo demorou para poder ficar pronto o Princípio da Lenda? Uma média de 2 anos. Né? Eu escrevi durante 2 anos. Foi mais fácil porque a história já tinha acontecido, mas muito mais difícil porque trazer toda a narração, né, em forma de livro e dar a sensação a quem lê das cenas que nós jogamos no RPG, com uma sensação de suor, de clima, né, de êxtase dos jogadores em missões, é muito mais complicado. Mas assim, tive a ajuda não só dos jogadores, nós fizemos várias lives no Facebook, chamando a turma, contando um pouco dessa história, né, através do Facebook, @7virtudes, e também pelo incentivo dos outros jogadores de RPG que ouvia as lives, que via a gente fazendo a movimentação e disse, não, a gente aposta na ideia. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp de 120 jogadores aqui em Maceió, né, que é o grupo RPG MCZ. Nós temos também no Facebook, né, o RPG Maceió, a Associação Alagoana de RPG, que é um grupo bem antigo, né, de 780 pessoas no grupo. Então, assim, o RPG tem voltado com grande força e Sete Virtudes com certeza vai ser essa corrente que vai trazer a turma a jogar novamente. Jefferson, precisa de um computador potente para que você possa jogar RPG? É necessário ter videogame? Você pode... Para explicar até para quem está em casa, é necessário ter um computador potente? Não. O RPG de mesa não é necessário ser utilizado nada eletrônico. A única coisa que você vai precisar é um papel, um lápis, um conjunto de dados de RPG, né, que são os dados de 6 lados que a gente conhece nos jogos, né, e outros dados dependendo do sistema, e a imaginação. O narrador vai sentar numa mesa com um grupo, vai contar a sinopse do que ele vai mestrar, por exemplo, se vai ser medieval, se vai ser futurista. Os jogadores vão escrever na ficha, através de alguns pontos do sistema, que o narrador vai explicar quais serão seus personagens, o que eles vão ter, se é um elfo, arqueiro, ou se é um perito criminal, a depender da história. Sim. E aí pronto, é só abrir a imaginação e participar do enredo. Agora, claro, existem mesas que utilizam trilha sonora, quando o narrador quer criar um clima mais interessante, ou utilizar o computador para poder ter acesso aos livros, que são diversos, né? Certo. Ô, Marcos, tem como soltar um vídeo, alguma coisa aí, para que a gente possa dar uma ilustrada nesse trabalho de RPG? Para que a gente possa dar uma ideia para o nosso telespectador, porque é bom, né? O Jefferson participando, tal, aquela coisa. Tem como puxar pelo YouTube, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar aí alguma coisa, né? Jefferson, fala um pouquinho a respeito para participar. O que é preciso fazer para participar do grupo de vocês? E, por exemplo, do evento que vocês estão organizando já aí, né? Que é esse segundo encontro RPG aqui em Maceió. Veja, não há faixa etária, né? Eu comecei a jogar RPG com 8 anos. Então, nossa, assim, tem uma história, viu, velho? Você tem quantos anos hoje? Eu já tenho 32 anos. 32 é novo pra caramba ainda, né, velho? Mas tem uma história, né? Sim. Então, desde a criança, nós temos até um jogador de RPG, um narrador de RPG em Arapiraca que tem 72 anos narrando. Ele tem 72 anos, na verdade. Deve ter um vozeirão. Então, assim, dá para interpretar alguns personagens. Muito bom, muito bom. Então, assim, não tem faixa etária, né? Você pode levar a sua criança, pode juntar os amigos, né? Não tem faixa etária para jogar. No dia 26 de agosto, no domingo, na Praça de Alimentação, nós vamos ter toda uma estrutura montada,
né? Haverá uma mesa de inscrição, onde é só chegar, escolher a sua ficha de personagem, a história que você quer participar. Sim. Nós encaminharemos a uma mesa onde haverão narradores, né, oficiais do encontro, são 7 narradores, inclusive 5 narradores e 2 narradoras, para mostrar que o RPG também está aberto às mulheres. Isso é bom. Né? E participando das mesas mais ou menos de 3 a 4 horas de duração, e depois uma série de programações, como o lançamento do livro, um bate-papo com narradores veteranos, mostrando como é o RPG, como o RPG surgiu em Maceió. E teremos também uma sessão exclusiva para iniciantes, né, com livros de RPG, fichas, como criar a sua ficha de RPG e jogar uma aventura exclusivamente para iniciantes. O grupo tem quantos componentes hoje? Hoje, no WhatsApp, nós temos 120 jogadores. Né? Maceió, ela tem um número enorme de jogadores que hoje estão dispersos, né? Depois de 2006... Tem muitos anônimos, né, Jefferson, nessa história? No Sesc Poço, até 2006, haviam encontros semanais. Então, havia um número enorme, inclusive caravanas que vinham das outras cidades. Depois que nós perdemos esse contato, vamos dizer assim, né, com um lugar fixo, então o RPG se pulverizou. A turma joga em casa. Inclusive, hoje em Maceió nós temos 2 pontos de encontro muito visitados, que é a D6, lá na Jatiuca, próximo da Praça da Bíblia. Certo. É um espaço voltado para RPG, quem quiser jogar, montar a sua mesa, o espaço é muito bom. E na Lei Arte no centro, né, que também é uma livraria voltada aos comics, né, aos quadrinhos, mas também tem um espaço onde os jogadores podem se encontrar e aí participar de aventuras e de mesas que estão acontecendo. Muito bem, legal. O Jefferson está por aqui conosco, mostrando esses detalhes aqui. Também o segundo encontro de RPG Maceió, né? Que vai ser realizado no dia 26 de agosto, no Parque Shopping, na Praça Central. Já vi que vai ter uma movimentação bacana. Sim, né? Sim. Domingo, por exemplo. Além dos jogadores, um público que vai ver Olha o Vin Diesel aí, né? Vin Diesel jogando RPG. Muito bom. Esse teaser é promocional para falar. Esse é o de mesa, né? Sim, é o RPG de mesa. Explica um pouquinho pra gente aí. Isso o narrador está passando as orientações? Esse é o narrador. Esse vídeo, ele tá em inglês, né? Mas é um vídeo assim que rodou muito nos grupos. O narrador está contando a cena, né, daquele filme O Último Caçador de Bruxas, né? De bruxas, que o Vin Diesel fez o papel de caçador. Né? Nessa parte, o narrador está contando que eles estão numa floresta onde há uma névoa densa no chão, é noite e a iluminação é muito baixa. Então, veja que ele traz todo um elemento através da voz e dos detalhes. Aqui ele está usando um escudo, onde ele vai fazer algumas rolagens de dados para os jogadores não saberem as ações. Por exemplo, ele vai jogar os dados de encontro para saber se apareceram bruxas ou feiticeiras. Tá. O Vin Diesel aí é um caçador de bruxas, né? Sim. Essa cena é uma cena de combate. Veja que na mesa vai aparecer em alguns momentos alguns dados, uns dados azuis ou vermelhos. Ó, aqui é um grupo de dados. Por exemplo, se o Vin Diesel disser assim, eu vou atacar uma bruxa com uma espada, como eu vou saber se ele acertou? Então, ele vai ter uma dificuldade, que a gente chama de classe CD, ou classe de dificuldade. Ele vai jogar um dado de 20 lados, por exemplo, e eu vou dizer assim, se você acerta a bruxa com um teste de CD 15, então ele joga um dado de 20 lados. Se ele tirar através do dado mais os pontos que ele tem na ficha de 15 para cima, 15, 16, 17, 18, certo, ele acerta a bruxa. Certo. Se ele tirar de 14 para baixo, ele não acerta. Isso acontece para quem vai tentar abrir uma porta trancada, quem vai ler um mapa. Veja, aqui ele jogou um teste de percepção. Aí ele está dizendo 6, que ele tem no modificador, mais 8 no D20. A CD foi 14. Então o mestre disse assim, você está na floresta, a névoa densa, e você percebe que há sons que rodeiam o lugar. Só que ele não sabia o que era. Aí ele disse, eu quero procurar para saber o que está acontecendo. Ele disse, joga um teste de percepção, a CD é 13. Aí ele jogou 8 mais 6, 14 e acertou. Aí ele disse, então você vê olhos vermelhos que estão em meio à floresta, né, percebendo o grupo já há um tempo. Então aí, se ele tivesse tirado um 12, por exemplo, ele não teria visto nada. Entendi. E seria pego de surpresa. A lógica, então, é essa questão da percepção mesmo que vem se colocando. E a história ela vai transcorrendo de acordo também com aquilo que os dados, né? E essa percepção ela coloca, né? O narrador, ele decide 80% do que está acontecendo, porque ele é o console do jogo, vamos dizer assim. Sim. Ele que vai interpretar, além dos outros personagens que a gente chama de NPCs, vai dizer toda a situação. Mas os dados que definem a ação. Né? O narrador não pode dizer que você simplesmente não conseguiu. Ele lhe dá a oportunidade de você jogar os dados, e os dados vão dizer se você, através dos pontos que você comprou, por exemplo, se eu não comprei a habilidade com arco, eu não posso atirar. Sim. Né? Mas se eu comprei, eu tenho essa vantagem. Com certeza. E aí, num jogo futurista, por exemplo, acontece da mesma forma, por exemplo, eu tenho que comprar as perícias para poder dirigir um carro ou para fazer um teste médico.
Dá para jogar Guerra Infinita, né, da Marvel, né, dos Vingadores. Você pode fazer, por exemplo, um Capitão América nas terras atuais. Então, o RPG ele vai ser limitado só a isso, a sua imaginação. Muito bem. Jefferson está aqui conversando com a gente, Jefferson Ramos Diniz. Ele que é jogador de RPG, também narrador, né? Sim. Né? De RPG. E nos dando a honra de explicar um pouquinho do que é. Tá vendo, Márcio, como é bacana trazer esse tipo de coisa, né, Lina? Muito bom, né? Tira muitas dúvidas. Eu, particularmente, não conhecia que existia RPG de mesa. Inclusive, ele é jogador de Vampiro à Máscara, viu? Ah, é? É, jogou Muito muito bem. um sistema. Eu que fui jogador de War, de banco imobiliário, né? Eu comecei a pensar um pouco do RPG muito mais associado aos jogos eletrônicos, né? Não sabia que existia o RPG de mesa. Então, Um exemplo legal. do War, a gente joga guerras, né? É. Você pega um território. Agora imagina, ao invés de você só jogar as guerras, você dizer assim, meu exército ataca, né, a cidade. É verdade. Então tem essa interpretação. Muito bem, Jefferson, muito obrigado. Parabéns pelo evento, parabéns Agradeço. pela obra que será lançada. Boa Sim. sorte. E depois você traz uma obra aqui pra gente, pra que a gente Claro, possa divulgar, claro, né? claro, sim. Onde a galera vai poder encontrar a sua obra, por Ó, exemplo? inicialmente eu lançarei, fiz um projeto através do Catarse, que é o financiamento coletivo. Sei. Então, no dia do encontro, nós vamos sortear vários livros, né? E entregar as recompensas a quem participou. Mas depois, né, com certeza, vocês podem encontrar nas bancas. E quero convidar todos, né? Participem, levem seus amigos, seus filhos. Enfim, vai ser um dia de lazer muito bom, não só para a família, mas como os grandes amigos que não se encontram. Seu Instagram? Meu Instagram, @7virtudes e também @RPGMCZ. No Facebook também Vamos entrar aí no Instagram do cara, parceiro? Bora? Vamos entrar no Instagram do cara, o cara tá cheio de boa vontade aqui, vocês ficam de brincadeira aí, mano? Brincadeira esses caras, só vai na base do grito, viu, gente? Porque daqui a pouco eu vou lá dar uma chinelada nos caras ali, entendeu? Vou lá, Márcio, ou não vou? Com certeza. Com certeza, você é um chumbeta safado, já você vai levar daqui a pouco uma chinelada aqui também. Vamos colocar o Instagram do cara aí, vamos lá. Jefferson, repete aí, por favor, para que eles possam buscar. @7virtudes, né? E @RPGMCZ. @7virtudes aí, galera. Vamos lá, 7 Virtudes, para dar uma moral aqui pro Jefferson também. E pedir para que a galera que está nos acompanhando, o pessoal que está acompanhando aqui, que é fã de RPG, né? Vai saber muitas novidades através desse Claro, Instagram. claro, sim. Beleza? Histórias desenvolvidas em 2 anos, foi isso, Jefferson? Sim, escrevi, mas a história de 7 Virtudes ela aconteceu durante 15 anos, 15 anos, numa né? mesa de RPG, E vocês com os mesmos personagens. com os mesmos personagens. Que legal, muito bacana. Conseguiu aí, meu jovem? Isso, vamos lá, coloca aí na tela. Vamos nessa aí, solta aí rapidinho. Aqui, ó. Beleza? Bota aí tela cheia, tela cheia, tela cheia. Pra cá a galera em casa, quem só vê branco aqui. Tela cheia. Isso. Aqui foram as camisas que eu sorteei, são os personagens da história. Bacana. E esses desenhos, quem promove? Quem ilustrou os desenhos de 7 Virtudes foi Rafael Ramos, né? Um design que também, @Rafael Ramos, ele faz, ilustra personagens. E esse aqui, por exemplo, é Zé Lianon, né? O protagonista do primeiro livro. Sim. Apesar de que os outros personagens vão surgindo, né, em seu E protagonismo. os nomes desses personagens, hein, cara? Eu acho que é de uma inspiração, né? Claro, aqui foi um vídeo do Catarse que nós lançamos, chamando a turma para participar do financiamento coletivo. Esse aqui é Ausch de Meliamines, né? Um príncipe élfico das terras de Elindael. Ele perdeu as terras de seu povo numa guerra contra os orques, mas hoje, né, tenta correr em busca de um novo exército, vamos dizer assim, novas forças de aliança para enfrentar os orcs novamente. Orcs, vai muito para aquela de Isso. Senhor dos Anéis, né? Esse personagem, inclusive, o anterior, ele foi baseado no Conan da Ciméria, né? Legal, Do Robert sim. Howard. Né? A Fúria Escarlate. Isso. E aí ele é um bárbaro, né? Das terras vermelhas, das Cordilheiras Escarlates. Então, assim, veja que você pode criar um personagem baseado no seu personagem favorito. Vamos dizer, eu adoro Gandalf, né? Então eu faço um personagem baseado. Sim. Windows, né, Stalapés, um Elf, um Hobbit, baseado nos personagens como Frodo ou Sam dos Senhor dos Anéis. Sim. Né? Ele perdeu a vila no primeiro ataque contra os Gnolls, que é o povo Duas hiena. luas, né? Aqui, né? São as luas de Tênebras, né? Nas terras de Eka, a gente chama de Seios de Luna. Zé Lianon foi o primeiro desenho que nós fizemos de Zé Lianon com seu lobo, né? Zéfiros. E aí a gente remasterizou depois com o último desenho de Zé. Né? Então, assim, uma série... Alguns comentaristas, né? Fizeram comentários na contracapa do livro, Camisas Sorteadas. Jefferson, um abraço, velho. Muito obrigado por trocar essa experiência aqui com Obrigadão, a gente, tá? querido, Volte eu que outras agradeço. vezes. Eu adoro realmente conhecer coisas novas e sair daqui com uma percepção muito melhor desse mundo, cara, que é um mundo Claro. desconhecido e que nos deixa assim tão envolvidos, né? Mesmo sem estar presente, mas a nossa imaginação nos impulsiona, né, para viver essa realidade. Parabéns. E compareça, no dia 26 estamos lá. Convite feito. Valeu. Galera convidada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um rápido intervalo. Na volta, eu e o Márcio André aqui, depois de falarmos de RPG
viajamos, né? Com orques, elfos, né, bárbaros, enfim. Agora, o tantas interessante é jogar, viu? Jogando você realmente... Porque você entra muito na da imaginação, Exatamente. né, Márcio? Eu acho que você sai aguça, né? do mundo real É a mesma coisa parte que você para o está... virtual. Não é a mesma coisa, mas é um pouco parecido com você ler um livro, né? As pessoas, elas têm uma capacidade de imaginar Bem aquilo similar, que o viu? autor ele está tentando passar naquelas linhas e se projeta, cada um de uma maneira, naquele cenário. Correto. A mesma coisa é o RPG. Você imagina o narrador contando aquela história e você totalmente envolvido, quando se fala da névoa que estava abaixo, né? Aquela coisa toda, você começa a se perceber assim, no meio de uma floresta fechada. Gera um clima. Gera. E de repente essa floresta ela fica muito escura e de repente você começa a ouvir barulhos e esse barulho todo você começa a ver olhos vermelhos no meio da... É uma viagem muito maluca, né, velho? Uma viagem bem bacana que nos deixa bem empolgados a participar. Vamos ao rápido intervalo, viajeiro, foi? Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.